O contato com o mestre Maninho foi bom, porque me ensinou muita coisa e mudou a minha personalidade como pessoa. Vários mestres aí, na altura ele ainda estava com a faixa castanha, mas eu quero treinar com ele. É ele que eu me identifico. Se ele está a lutar assim, então estando com ele também vou pegar e se calhar ele vai me transformar num atleta bom, né? Se calhar competidor de âmbito provincial e se não nacional. Outros me cercaram. Não, quando queremos falar com o mestre, ouvimos que dá treino de judo, então precisamos que nos dê treino. E aí ele aceitou. Disse, olha, aqui tem umas condições e eu vou aparecer. Nós pensamos que aquilo seria um longo prazo. Até houve uma história muito engraçada, não sei se dá para aqui para passar. A lona nós fomos furtar na Praça do Calumbi. O mestre chegou já aos 13 minutos, vai pegar. Acho que vai pegar. Então, mas mesmo assim não fui treinar, não fui com a cara dele, porque naquele treino ele me passou uma porrada. Me passou uma porrada, disse, que me bateu, depois troca meu nome. Como é que fica? Fiquei a treinar para ele. Nós, quando idealizamos o projeto Roda Homenagem, era com a prioridade do projeto era mesmo para passar a reconhecer, homenagear e reconhecer os profissionais angolanos de diversas áreas de atuação enquanto vivos. Porque aquilo que temos estado a ver pós-morte não é homenagem. Muitos dizem, não, homenagem, a última homenagem. Aquilo não é homenagem. Aquilo é um ato fúnebre. Tem muitos nomes que os ocidentais já criaram, né? Elogio fúnebre, não sei o que, mas é um ato só. Homenagem faz-se vivo. Daí que nós idealizamos o projeto Roda Homenagem. Então, nós estamos agora na 4ª edição, que decidimos na 4ª edição homenagear o nosso grande mestre, o mestre Maninho, que é uma figura que o seu percurso fala por si, pelo menos para os atentos, não apenas os atletas, como nós que fomos atletas de uma das modalidades que o mestre Maninho pratica, que sabemos que ele é praticante de 2 modalidades, mas também a disciplina, virtude. Então, para nós que tivemos aquele privilégio de privar com o mestre Maninho uma outra vez, acreditamos que é aquilo que se diz uma merecida homenagem. E discutimos ideias no projeto Roda Homenagem, reconhecemos e discutimos ideias. Daí que nós constituímos em todas as edições um painel de debate. E não podia ser diferente na 4ª edição, então constituímos um painel de debate que tem o mestre Garoto, o mestre Yosso, o mestre Marco, a campeã provincial Marlene, Maria João, mais carinhosamente tratada por Marlene, e tem o mestre Godzilla. Então são figuras notáveis da modalidade do judo. Portanto, então, nós estamos aqui não é simplesmente para dar tributo, vamos discutir ideias nesta 4ª edição do projeto Roda Homenagem. Desejo as boas-vindas a todos aqui presentes e os que gostariam simplesmente de estar e não podem estar conosco agora. Essa Roda Homenagem na sua 4ª edição traz então como personalidade o mestre Maninho. Vamos conversar com ele e tentar saber em que medida a sua história tocou cada um dos nossos painelistas e não só. Mestre Maninho, provavelmente oficialmente não nasceu Mestre Maninho. Então, qual é o nome oficial com qual nasceu, com qual veio ao mundo? Como era chamado antes? Esmildo Macedo, né? Esmildo Macedo, mais conhecido por Maninho, né? Conforme disse, não nasceu mestre, mas por alguns momentos da vida fui obrigado a mergulhar naquilo que são as artes marciais. Não comecei com judô, mas foi a modalidade onde que acabei ficando. Ok. E falando da sua história, essa ideia de fazer a sua vida se encontrar com as artes marciais, nasce desde pequeno ou somente talvez depois na adolescência?
é que teve esse contacto e esse interesse com as artes marciais? O surgimento do interesse das artes marciais foi porque aonde eu cresci, ou na casa que eu cresci, era só rapazes e uma única menina. Então, como é que se diz, contar às vezes um bocadinho do passado traz algumas verdades que as pessoas não sabiam. É verdade. Eu cresci muito baixinho, cambuta, como dizem na gíria. E 90% dos meus irmãos eram mais altos que eu, além de ser mais velho, mas tinham mais altura. E tem aquela tendência de querer fazer aquele bullying de faltar respeito, paquerar. E eu nunca admiti esse tipo de falta de respeito, né? Parti novamente praticando outras modalidades. Comecei com o karatê, né? Foi a minha primeira modalidade aqui no Mandume, por tentar se defender dos meus próprios irmãos em casa. Depois outro começou a treinar capoeira, descobriu, eu também fui fazer capoeira. Fui fazer capoeira na DCP. Antigamente era uma escola que dava aula a desabrigado. E comecei também a fazer o karatê e a capoeira para poder chocar diretamente os meus próprios irmãos em casa. E eu fui fazendo. Ok. Até descobri que o outro começou a fazer o jiu-jitsu tradicional. Então na minha cabeça, só esses estão a treinar para me empoeirar, para me bater mesmo. Então eu fui copiando. Até um começou a fazer o judô, disse, poxa, esse gajo não sei vão parar quando, de aprender modalidades de luta para chocar comigo. Então foi uma das motivações diretamente, foi por crescer num sítio de rapazes, onde havia muito choque entre nós. E precisava de um meio de defesa. Então me obrigou e me motivou, me incentivou a aprender também a como se defender. Não por lutas na rua, né? Mas no sentido de uma defesa pessoal através dos irmãos que eu tinha em casa, de tanta pancada que nós gostávamos de se dar. Perdia, mas ia e voltava novamente. E assim continuava. Tá bom. E nessa trajetória, então, nessa motivação que nasce da necessidade de se defender dos irmãos, teve mais necessidade de se defender dos irmãos ou mais necessidade de se defender na rua? O que é que a vida lhe ofereceu nessa trajetória? A vida depois foi surgindo, é que nós éramos tantos, éramos uma equipa de futebol, uma casa que tem uma equipa de futebol, em que depois dos jogos cada um escolhia por quem lutar. Ok. Então essa mesma modalidade em contrapartida, além de casa, também ajudaria aquela defesa pessoal para a rua, porque as escolas na época tínhamos aquele problema de fim do ano é porrada, já sabe que você não vai sair da escola ou vão vir te buscar os teus irmãos mais velhos, ou então uma porrada que vai se passar ali. Então também em contrapartida servia mesmo como defesa pessoal. Mas o judô surgiu muito mais tarde. Não no mecanismo de competição, mas mesmo como defesa pessoal. Porque eu via que me faltava mais alguma coisa. Como deixar cair alguém no chão? Eu tinha muita força, muita. Eu cresci já com muita força. Por causa das coisas que eu fazia em casa, do trabalho que a gente fazia em casa. Então acabou surgindo muita força. Mas a força sem habilidade é a mesma coisa que nada. Okay. E depois, né, acabei tomando uma viagem fora da cidade de Lubango, fui para o Tomboa, em que foi o meu primeiro contato com o judô. Onde eu aprendi o judo, tive um professor lá e vi a oportunidade de começar uma nova era, uma nova história e um novo conhecimento. Muito obrigado, mestre Maninho. Já que referenciou que em casa teve uma só menina como irmã, vamos ver se a gente passa a palavra para a menina que temos aqui, a Marlene. Como é que a Marlene cruza a vida do mestre Maninho e o que terá mudado com esse encontro de histórias ao longo das vossas vidas? Eu para conhecer o mestre Maninho foi por intermédio de um amigo que me levou para o clube da RC. O contato com o mestre Maninho foi bom porque me ensinou muita coisa e mudou a minha personalidade como pessoa. Sou grata e não me arrependo de ter o conhecido. Mas o que é que mudou? A Marlene também vinha dessa história em que tinha de se defender e precisou aprender alguma arte marcial ou simplesmente teve uma outra motivação? Em parte também em se defender, mas de outras pessoas na escola. Teve um tempo que eu sofria bullying e também o meu amigo que me levou no clube disse que eu tinha uma vocação, disse que eu tinha
estrutura de uma judoca e ele me convidou e me lançou um desafio para começar a treinar. Ok. Obrigado por esta introdução, Marlene. Vamos seguir com o mestre Garoto. Mestre Garoto, acredito que também tenha uma história que se ligue com o mestre, o nosso homenageado, que é o mestre Maninho. Como é que a vida lhe levou até o mestre Maninho e o que é que terá mudado de relevante na sua vida? Antes de tudo, bom dia e obrigado por essa oportunidade. Como conforme o Zacarias frisou aqui, é bom quando homenageamos as pessoas enquanto vivas. Então, esse momento aqui, parecendo que não, por mais simples que seja, mas eu acredito que é muito importante para todos nós. E tenho a dizer que o mestre Maninho surge na minha vida de uma maneira engraçada. Naquela época dos grupos, eu tinha um grupo na qual precisávamos de fazer frente com outro grupo que também estavam a bater naquela altura. Então, nós abrimos uma academia, dissemos, olha, vamos abrir uma academia também, mas estávamos à procura de mestre. E o mestre Maninho vivia na Minhota, eu vivia nesse lado da rampa, na 59. E ele na altura já era colega do amigo meu e passava sempre em frente da nossa casa. Tanto mais que nós estávamos para contratar um outro mestre. Mas um amigo nosso disse, olha, esse cota que passa sempre aí com essa pasta, anda rápido, é mestre de judo. Vamos então falar com ele. Acho que o mestre Maninho se calhar já não se lembra. Mas eu me lembro muito bem porque naquela altura nós é que fomos atrás. Lembro-me que o mestre estava a passar no campo, nós fomos lá, paramos. O mestre ficou assim surpreso. De putos me cercaram. Não, quando queremos falar com o mestre, ouvimos que dá treino de judo, então precisamos que nos dê treino. E aí ele aceitou. Disse, olha, aqui tem umas condições e eu vou aparecer. Nós pensamos que aquilo seria um longo prazo. Até houve uma história muito engraçada, não sei se dá para aqui para passar. A lona nós fomos furtar na Praça do Calumbeiro. Ainda naquela altura, né? Sim, eram miúdos. Então, conseguimos uma lona, metemos palha e de manhã fomos na casa do mestre Maninho. No dia seguinte, olha, mestre, já temos as condições. Para nosso espanto, ele disse, amanhã às 5 horas começa o treino. Ok. Nós vimos, estamos a pensar que talvez daqui a uma semana. Ele disse, amanhã às 5 horas começa o treino. Então lá o mestre Maninho veio, era quase novidade para muitos, né? Se bem que alguns já tinham algumas noções básicas, mas de forma empírica. Mas o mestre Maninho veio, nos transmitiu os primeiros passos de judo. A maior parte desistiu, né? Eu dei sequência, tanto mais que na altura depois a academia teve de fechar. E fui seguindo e mudou muita coisa na minha vida. Fui conhecendo pessoas em torno do judo, está aqui o mestre Baiano, o Jerry, a maior parte do pessoal eu fui conhecendo por intermédio do judo, seguindo o mestre Maninho, porque na altura que ele muda para os Freitas, eu também coincidentemente mudo para Casa Verde. E fui conhecendo outras pessoas e estamos aqui até hoje. Okay. Vamos então passar a palavra para o mestre Godzilla. O mestre Godzilla também parece ter uma vida que se lança, que faz um laço com a vida do mestre Maninho. Em que medida isso ocorre e o que terá de relevante nessa vossa história? Obrigado pela oportunidade. Martinho Salvador dos Santos Macova, meu nome, mais conhecido por Mestre Godzilla. Para muitos, Mestre Godzilla, para Esmindo Marcelo Filho. O primeiro contato com o Mestre Maninho surge por meio de uma academia afiliada, né, afiliada da RC. O mestre vinha lá ter um treino, vinha lá fazer um treino coletivo. A academia RC Mãe foi visitar a academia afiliada. Eu já ouvia falar do mestre Maninho, que é o mestre principal, mas nunca ouvi. O primeiro contato que a gente teve, olhei para ele, a altura não me chamavam de Godzilla, me chamavam de Jacaré Bangal. Fomos fazendo treino correu tudo bem, mas como sempre no final tem aqueles momentos, né, de correções, de dar o conselho ao pessoal. Então o mestre ele no correr do treino já me viu, não, esse aqui me chamou a atenção, olhou para esse gajo, não é mais Jacaré Bangal, a partir de hoje é o Godzilla. Dali a minha história mudou. Eu vi, o mestre chegou já aos 13 nome, Godzilla, vai pegar.
acho que vai pegar. Então, mas mesmo assim não fui treinar, não fui com a cara dele, porque naquele treino ele me passou uma porrada. Me passou uma porrada, disse, me bateu, depois troca meu nome. Como é que fica? Fiquei a treinar para ele. Foi apresentado como mestre, mas fui treinando para ele. Não, aquele cota, como é? O meu mestre também foi metendo coisa na cabeça lá, aquele treinador. Se é do mesmo peso, né? É do mesmo peso, ele é competidor ainda. Eu disse, não, tens treinado para ele. Fui treinando, mas depois houve necessidade, né? Houve necessidade de me conhecer mais ele. O que é que aconteceu? Vou ligar para ele, mestre, quero fortificar meu judo. Eu, no meu coração, contra o interesse. Ele também me recebeu contra o interesse. Não, nada bem, meu filho pode vir treinar. Fui treino com ele, né? Comecei a treinar com ele. Fui dando outra lapidação no meu judo, né? Eu senti que o meu judo já estava um pouco atrasado. Fui tendo aquele contato com ele e fui conhecendo que ele é uma pessoa naquilo que eu pensava dele. Não, fui treinando, mestre, o que é que se passou? Chego lá, era mais guerra nos clubes, esse cara também não me gosta, então não, estava a construir uma nova vida para mim, porque quando eu cruzei com ele já na RC Central, a minha vida mudou, porque eu vinha de um bairro muito crítico. Quando me conheci com o mestre, eu estava no mundo da vida de bandidagem, né? Que ele é de lutar de grupo, então eu treinava o judo para isso. Mas conhecer ele mudou a minha vida, porque meu pai nos abandonou há muito tempo. Eu via com a mãe, o pai estava ali a fazer as suas, mas quando eu conheci ele, ficou com o meu pai. Porque eu ouvia na boca dele palavras não só de artes marciais, como conselhos. Um dos princípios que ele nunca esqueceu. Sempre ao abrir o treino, ao terminar, oração, conhecer a Deus. Então foi amolecendo o meu eu. Foi amolecendo, então comecei a viver o eu dele. Mas o eu dele não dependia também dele, dependia de Deus. Deus é que deu aquela visão, Deus é que deu aquele propósito para a gente nos cruzar. Então foi baixando aquele meu na banda, sou pai grande, encontro na academia um baixinho, a me fazer vários monotés. Não, eu tenho que destruir esse senhor. Aí foi acontecendo o contrário, então a minha vida dali, surgiu uma nova vida em mim, quando eu conheci o mestre Maninho. Então para ele é meu pai, é o meu avô, é o meu escudo. Olha, tem vários nomes para mim dar nesse senhor. Okay. E hoje ainda me curvo perante ele. Então, valeu a pena ter cruzado com o mestre Maninho? Isso não valeu a pena. Mas se existir outra palavra para dar a esse senhor, daria o quê? Ele para mim é o meu Deus da terra. Okay. É meu da terra. Não consigo fazer nada sem primeiro pedir orientação a ele. Okay. Muito obrigado. Vamos agora para o mestre Marte. Estou certo? Mestre Marte, como é que a sua vida cruza com a do mestre Maninho e o que há de relevante nessa vossa história? Ok. Primeiramente, agradecer, né, por ter sido convocado nessa rede de homenagem. Estamos aqui em alusão ao reconhecimento que temos pelo nosso grande mestre Engenildo Macedo. A minha trajetória, como é que eu cruzei na vida dele, foi um pouquinho estranha, porque eu desde tenra idade venho a fazer o jiu-jitsu tradicional. Isso por influência de alguns inclinos meus que vinham de Luanda. Na altura era a maior parte que nós conhecemos, era o mestre Dragão, ele vinha faixa azul de Luanda, e o famoso Filigi, mestre Casimiro. Eles é que me impulsionaram a fazer o jiu-jitsu tradicional, mas eu via que o jiu-jitsu tradicional era uma modalidade que simplesmente só havia confronto quando há graduações, às sextas-feiras, Buchugari. Eu via que era uma modalidade que não se identificava comigo, que era alguém que eu gostava de aparecer também, né? O judo tinha essa característica, competição e tudo mais. Mas houve um ano em que se realizou um campeonato aqui, acho que foi Fest Judo, que é uma coisa assim. Eu, como um amador também da modalidade de judo, fui lá assistir. Estava lá a ver os combates e tudo mais. Hoje vi um baixinho que está a empoeirar os outros. Aí eu fiquei assim, mas quem é esse? Esse treina onde? Como é que ele é? Mas percebi que treina na Estrela da Willa, mas já está assim de forma independente, já tinha RC. Naquele tempo a RC ainda
estava a começar, estava na fase embrionária. Então, depois do torneio, o mestre naquela altura sagrou-se campeão na categoria 73. Fui ter com ele, que eu disse não. Epa, vi vários mestres aí, na altura ele ainda estava com a faixa castanha, mas eu quero treinar com ele. É ele que eu me identifico. Se ele está a lutar assim, então estando com ele também vou pegar e se calhar ele vai me transformar num atleta bom, né? Se calhar competidor de âmbito provincial e se não nacional. Então fui lá ter com o mestre, trocamos impressões e comecei lá a treinar, isso já na minhota, conforme o mestre Garoto já fez menção aqui, onde deu sequência. Cheguei lá, eu já tinha na altura a faixa laranja de jiu-jitsu e naquele tempo o jiu-jitsu nos graduavam de 5 em 5 anos. Era muito tempo que já estava a fazer jiu-jitsu. Fui lá, armado em que já tenho o quê? Me meteram com faixa amarela. Faixa amarela na altura era o Vanung. Não era eu, pensei que era eu. O Vanung. Foi, porrada, luta, e fumo. Eu vi, se o faixa amarela é assim, então as outras faixas. Na altura já tinha aí o mestre baiano, também ostentava a faixa verde. O Jerry era faixa amarela, não é? É isso aí, Jerry, faixa amarela. Buda, os outros nossos colegas que estão aqui também de painel. Saí daquele dia assim, só fiz uma luta. Não, então aí é guerra. E aí desde lá fui trabalhando. Quando me deram outros atletas de faixa superior, eu vi que afinal o mestre queria só me testar. E aí desde aí começou a correção, fui treinando, trabalhando. Na altura quando eu comecei ainda pesava, quando comecei no judo, estava a pesar 57 quilogramas, mas o mestre me obrigava a defender a categoria 60 e algumas vezes a defender a categoria 66. E na categoria 66 já tinha lá os Big Baiano, eram os dor de cabeça. Os dor de cabeça e... Ok. Então é assim que o mestre entra na minha vida e desde lá nos ensinou que o judo é diferente das outras modalidades, não só pelo código moral, mas também pela disciplina que o mestre implementou na academia. Como o mestre Godzilla já fez menção, também nos ajudou a estar mais próximo de Deus através da academia. Ele sempre tinha alguma palavra no final do treino, os conselhos dele, nós fomos acatando. E hoje eu não considero o mestre como mestre, né? Mas como um irmão. O meu pai na modalidade do judo e é muito mais que mestre para mim. Okay. É um amigo, um irmão, conselheiro e está sempre conosco. Muito obrigado, mestre Marty. Mestre Maninho, deu para ver que o mestre conseguiu fazer outros mestres. E quem foram os mestres do mestre Maninho? Tem alguma referência que seja conhecida, pelo menos entre... Temos. Primeiramente eu digo, o primeiro meu mestre, né, são meus irmãos, a família, que me motivou às modalidades, não no sentido negativo, mas positivo. Graças àquela experiência que eu passei no início da conversa, me fez conhecer essas modalidades. No judô, o primeiro mestre que eu tive foi o mestre Ito, Tomboa, primeiro contacto. E depois tivemos outros que o mestre Zico. E também tivemos a experiência de ter uma fase em que nós tivemos que juntar as escolas. A RC se juntou com o BKL antigamente. E foram fases em que o mestre Maninho passou, né? Não como mestre, mas como atleta. Contando como atleta, o mestre Maninho vem do Tomboa, vem das águas salgadas, não ajudou. Ninguém, eu digo, houve uma vez que alguém disse, não, olha, tinha alguém que disse que é teu colega. Eu disse, pá, meu colega só se treinou comigo fora da Huila. 90% ninguém me conheceu aqui abaixo do Castanho, né? Tive vários colegas, isso é uma verdade. E na época a RC não era, que é a escola que eu fundei, né? Eu pertencia à Estrela da Huila, mestre Zico. Tivemos uma fase, andamento de competições fora da província da Huila. Devemos saber que na época a mesma Estrela da Huila não tinha condições financeiras tanto como o BKE. Tínhamos uma escola que teve um impulso
no mundo do judô aqui dentro, que também foi o BKE, que pegava os atletas das outras escolas e saíamos todos juntos para as competições de 2008 para cima. Saíamos com o BKE, porque o BKE tinha um patrocínio muito forte. Era a escola que impulsionava as competições fora daqui. Então, nesta época, eu diria que o primeiro mestre do mestre Mani, o mestre Ito, do Tombo, o mestre Zico, e também houve uma fase em que trabalhamos junto com o mestre Mbondeiro, que muitos conhecem, e também fizemos um trabalho com o mestre Mbondeiro a nível provincial, que saía conosco para os campeonatos interprovinciais. Ok. E ao longo dessa sua história, quais são as grandes conquistas que teve no mundo das artes marciais? Acima de tudo, primeiramente, tudo isso só foi possível graças a Deus, né? Acontecer, as maiores conquistas que eu tive no mundo das modalidades foram as pessoas que acabaram surgindo na minha vida. Amigos, irmão, família, tudo graças a essa modalidade. E também mesmo a mesma modalidade abriu porta, né, na minha vida social, financeira e por aí fora. Há coisas, digo que 90% de tudo que acabei adquirindo foi graças, né, primeiro a Deus, né, e a modalidade do judô, que me trouxe várias pessoas que acabaram sendo aquele impulso para aberturas de portas que tenho hoje. Cheguei no Interclube de Angola, graças a essa modalidade do judô. Eu digo sim, né, fui um dos primeiros atletas, né, a nível provincial, aí para uma escola não provincial, mas de um outro âmbito, de uma outra província. Eu se enquadrei no Inter de Angola, né, treinei no Inter de Angola, ainda estou no Inter de Angola como atleta, e através do Inter de Angola consegui ir para o Ministério do Interior. Isso graças à modalidade do judô, dentro do judô. Então isso dá para mostrar que as nossas modalidades não é só vandalismo, não é só para lutas, mas também tem portas que se abrem através delas, de empregos e por aí fora. Eu acredito que os nossos jovens, nossos praticantes devem olhar tudo como uma oportunidade. Oportunidade para quê? O que é que você quer? Quer chegar onde? Quer ser o quê? Então é algo que o mestre Maninho sempre leva. Eu não deixo as oportunidades passar, mas oportunidades positivas, que me levam a um bom lugar, que me enquadra dentro de uma sociedade, que me enquadra perante as pessoas, o respeito, a humildade perante os outros. Então o judo foi uma mãe, foi um pai, foi um educador até hoje, tem sido. Falando em educação, aqui os seus, não se chamam mestrandos, alunos, sempre referenciaram que deu sempre bons conselhos, mesmo nos treinos. E sempre foi assim com o mestre Maninho, ou terá descoberto Deus em algum momento da sua vida e a partir daí decidiu que devia passar essa mensagem para os alunos que tinham, para que se orientassem, dado que era um guia para eles? Foi uma experiência ganhada, né, antes das artes marciais, de experiência de vida, né, em que, graças a conhecer a palavra, não fui parar onde muitos que começaram comigo pararam. Aquilo que o mestre Marte acabou frisando, em épocas, né, menos cada um deles frisaram épocas de grupos. Eu já insisto na época de grupo dos 1000 Homens, Diva Squad, Escorrentinha, La Squad, os da Maringa, toda época de turbulência na Willa, onde havia grupos atrás de grupos. Mas não me inclinei por aí porque acabei conhecendo num dos convites, tínhamos muita evangelização de muitas igrejas na rua. Então fui evangelizado pela Igreja do Vassal, né, que me deu um convite, fui para a igreja e daí conheci Deus. E conhecendo Deus, com a modalidade, foi aquilo que você quer ser uma coisa, mas quando vais para a igreja te mostram que aquilo não é o caminho certo. E depois você deve ter a escolha, e a escolha que eu fiz é seguir Deus. E seguindo Deus, eu devo querer que os que também estão comigo saibam o verdadeiro caminho. Cabe ele escolher sim ou não, porque eles não são os únicos. Temos outros que se perderam. E temos esses que acabaram acatando o conselho e estão aí, 90%
dos mestres que se tornaram mestres dentro da minha escola são casados, agradeço a Deus por isso, têm família, são chefes de família, são trabalhadores, estão bem enquadrados, são exemplos de pessoas. Nós temos treinadores em todas as áreas, no Ministério do Interior, Defesa, na educação, saúde e por aí fora. Para mim é um orgulho e eles servem de exemplo para a nova geração. Serve de exemplo porque vejam que é uma escola que não está só para ensinar luta, defesa pessoal, mas está para ensinar caminho para a vida. Então agradeço, né, a Deus, agradeço ao convite que a pessoa que fez me fez, que eu fui a conhecer a palavra e temos passado isso. E hoje eles são pai, são chefes de equipa, são treinadores, também têm passado isso nas escolas deles e nós não perdemos isso, não podemos perder. Se a gente perder isso, então não estamos a aprender nada. Luta sem a palavra não estamos a... Melhor deixar. Ok. Melhor deixar. Tá bem. E o mestre Maninho sente que mais homenagens desta natureza deviam ser feitas à tua pessoa ou sente que as homenagens que tem recebido até agora, digamos que seriam o suficiente ou bastante? Eu acredito que ainda nem estaria à altura de receber uma homenagem. Ok. Porque ainda sou um atleta e ainda não conquistei, ainda não conquistei nada. O mestre Maninho conquistou o quê? Nada. Para outros diriam que já conquistaram alguma coisa. Para mim não. Ainda estou a lutar, estou a correr atrás para conquistar, porque ainda existe muita gente fora de uma vida social organizada, na criminalidade. Agradeço ao Martinho dos Santos que está fazendo um trabalho bonito, Crime Zero. Né? O nosso foco é quanto menos pessoas envolvidas em situações que a sociedade reprova, melhor. Melhor. Aqui se tivesse 1000 pessoas aqui dizendo que graças ao mestre Maninho eu falava, fiz um bocadinho. Não chega a 1000, mano. Vou parar como? Você é homenageado em quê? Devo ser chamado para ser motivado para continuar a fazer o mesmo trabalho. Se você passar a vida a me homenagear, me dar aquele homenagem, eu vou achar que já fiz tudo. Vou relaxar. Então eu preciso que deve ser feito, sim. Mas no sentido de perguntar, pô, não faz mais por quê? Já fizeste para quantos? Quantos? Não dá para fazer muito mais ainda, aumentar mais o número e por aí fora. Mas eu agradeço, o vosso trabalho é um grande trabalho. Na verdade, têm feito um grande trabalho, devem continuar, porque isso mostra que vocês estão focados nas pessoas que têm sido esquecidos por muitos. Por mais que eles fazem, mas têm sido esquecidos. Mas vocês querem recordar que essas pessoas existem. E isso ajuda a acordar essas pessoas, porque as pessoas que vocês estão a chamar para fazer as homenagens, às vezes estavam desmotivadas, porque eles já não acreditavam que afinal o que ele tem feito tem sido algo positivo. Mas vocês querem trazer e estão a trazer para nós que afinal o que nós temos feito é algo positivo, que deveríamos continuar a fazer. Então esperamos que vocês mesmo, também, né, nós, assim, nesse caso eu também devo dar essa homenagem, que devem continuar, porque desperta aquilo de nós que estava adormecido. Tá bom. Falando mais diretamente sobre artes marciais, tem alguma conquista do mestre que gostaria de ter? Sente que podia ter conseguido e não conseguiu? Algum cinturão, algum torneio? Falando em conquistas que ainda não que gostaria de conquistar, a maior minha conquista é saber que todos, né, seria uma vitória, que todos aqueles que são praticantes das artes marciais velassem pelo bem-estar do seu próximo ao lado.